Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Ao meu lado, o presbítero Lucas. Graça e paz, bom dia. Graça e paz, apóstolo, bom dia. Eu estava sentindo falta de você, sabe? Como esses últimos programas afastados, estávamos ali no backstage, ajustando algumas demandas, mas é sempre um prazer estar aqui, podendo ser canal de bênção na tua vida, através desse momento aqui, 10 minutinhos da palavra de Deus, que com certeza vai transformar o teu dia. Se você quiser rever os programas que a gente já postou aqui anteriormente, só você ir lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, compartilha essas palavras, não deixe de dar o joinha lá também, deixe seu comentário para que essa palavra possa alcançar mais pessoas e também serem transformadas por ela. Duas palavras, Lucas, do apóstolo Paulo me chamam a atenção. Uma está em Efésios 5, outra em 1 Coríntios 13. Eu separei esses textos aqui para a gente conversar um pouquinho. Você que está em casa, você vai entender, né, que como a gente repete alguns erros do passado. Seja o ser humano numa constância, seja os nossos governantes, né? A gente está vendo aí algumas reprises, né, de erros do passado, seja também em relação a ministérios, igreja. Então a gente vai ver em Efésios 5, Paulo dizendo assim a partir do 15, portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Ele coloca, não vivo como os ignorantes. Ignorantes aqui não é o cara que é estúpido, não. É ignorante de sabedoria, ele fala logo depois, mas como sábios. Então, não age como ignorante, mas sim como sábios, porque os dias em que vivemos são maus. Então, aproveitem todas as oportunidades que vocês têm. Em 1 Coríntios 13, ele vai dizer assim no versículo 11, quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, agora que sou adulto, parei de agir como criança. Paulo não está falando da época que ele era infantil, que ele tinha seus 8, 9, 10 anos, ele está falando das atitudes que ele tinha enquanto adulto, mas ele agia como uma pessoa infantil. O que mais a gente tem visto hoje, e onde a gente precisa se esforçar como estrutura, é que muitas pessoas, apesar de uma caminhada de igreja, apesar de uma caminhada naquilo que é a sua função governamental, a gente vê um bocado de gente aí que já errou, né, naquilo que é administração e está errando na mesma coisa, empresários errando na mesma coisa, casais errando na mesma coisa, ovelhas e líderes, né, errando também nas mesmas coisas. As pessoas, quando chegam na Semeando Família, dizem assim, pô, mudou de novo. A gente muda constantemente. Daqui a 6 meses, quando algumas pessoas chegarem na igreja, vai ver alguma coisa melhor. O que a gente busca mudar é sempre para aprimorar e para melhorar aquilo que a gente tem, seja estrutura, seja intelectualidade, seja espiritualidade. Aquele que para no tempo, Paulo está dizendo, não sejam como os ignorantes, prestem atenção na sua maneira de viver. Hoje, ainda me entristece bastante, mas eu não deixo de confrontar, né, as pessoas que continuam com as suas infantilidades nas mesmas coisas, as suas falas infantis concernentes à igreja, a evangelho, a pastor, e a gente vai vendo isso aumentando tanto, e a maturidade que é necessária, a sabedoria de observar como está vivendo, está muito longe de ser uma realidade hoje. Apóstolo, e isso tem muito a ver, né, com as pessoas hoje. Elas são muito imediatistas, né? Elas chegam, elas querem aquilo que dentro da cabeça dela talvez seja o ideal, né? Seja com questão de estrutura, de palavra, de louvor e diversas outras coisas. E a gente vê um exemplo na Bíblia de Jesus que é extraordinário. Por quê? Deus poderia ter mandado ele já com 30 anos para a Terra. Não poderia? Com certeza. Não, já tá aqui 30 anos, já vai lá, começa o ministério. Pô, tu é Deus, tu é o filho de Deus, então vai que não vai ter dúvida nenhuma daquilo que é o poder de Deus ou a ação dele. Mas aí algumas pessoas poderiam achar estranho isso. Mas aí, então ele poderia muito bem ter colocado um bebê já, né? Não entrega um bebê lá pra Maria, Maria cria e vamos nessa. E você vê que Deus ele não fez dessa forma, porque ele precisava mostrar para a humanidade que existia esse caminho a ser percorrido. E que se Jesus passou por tudo isso, nós também deveríamos passar. Aleluia. Interessante. Né? Então Jesus ele veio com uma semente lá na barriga da Maria, foi gerado igualzinho a gente, né? Nasceu da mesma forma que a gente nasce e cresceu do mesmo jeito. E a gente vê que as pessoas chegam, né, apóstolo, nas estruturas religiosas, e elas chegam e, pum, não, eu sou o cara, traz currículo, não sei o quê. E é onde acontece muita dessas infantilidades, né, apóstolo? Infelizmente, a gente fala isso no contexto eclesiástico da igreja, mas isso se expande para todos os aspectos hoje da humanidade.
Você vê uma geração que não consegue trabalhar, se tiver uma hora extra no trabalho, já acha ruim, já quer pedir as contas. Se tiver que trabalhar num domingo por uma ocasionalidade do emprego, já tá achando ruim demais e não, vou procurar outro emprego. Justamente por essa questão, né, do imediatismo e tudo isso. E a Bíblia ela vem nos ensinando, vem nos mostrando, assim como esse texto fala de Efésios que o senhor leu, do quanto que a gente precisa estar atento para essas coisas. Né? Porque senão a gente vai estar o tempo todo sendo infantil nessas construções. Seja com relação ao trabalho, seja com relação ao nosso ministério. Né? O quanto o senhor já falou em alguns cultos específicos, chamou lá na frente você que já teve a palavra, que você tem um chamado de Deus para tal função. E aí você vê que várias pessoas vão, e de todas as faixas etárias, né? Tanto do adolescente até o senhor já de idade. E isso acontece muitas vezes, o cara tá ali já velho e não, mas Deus falou que eu vou ser, amém. E talvez você tá repetindo algumas ações desde quando você era adolescente, que Deus falou para você mudar. Porque, de repente, sim, como um adolescente, Deus pode ungir um rapaz de 18 anos a pastor, não tem problema nenhum nisso. Mas, dificilmente a gente vai ver alguém nessa faixa etária que tem uma maturidade para poder suportar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas e a gente conseguir transpassar para essas pessoas, né? Porque como o senhor sempre fala e a Bíblia fala, o evangelho não é para mim, é através de mim. Aleluia. Né? Para que a gente possa passar essa visão de Cristo através das nossas vidas. Então essa maturidade ela precisa acontecer para que a gente não fique repetindo os mesmos erros, né? E aí tem uma galera que tá aí nesse loop infinito, né, de que uma hora parece que vai, depois não foi não. Aí tem uma hora que vai e piorou demais. E aí as coisas de Deus não acontecem e todas as outras coisas que se referem à nossa vida, consequentemente, também não vão acontecer se a gente não tiver essa maturidade. A gente vai vendo algumas pessoas que, no contexto geral, né, é um marido que é muito bom para a esposa, já reparou? Você chega para cuidar de alguns casais, o cara vem e não, só falta ele dizer assim, eu sou muito bom para ela, né? Ela é inferior. E vai ver a esposa na mesma pegada. E o filho também, hoje em dia, o filho vai lá e diz assim, não, eu sou muito bom para esses pais que eu tenho. E nesse contexto, né, de maturidade, de cometer os mesmos erros, quando chega na igreja, no evangelho, chega no contexto, seja político, cultural, a pessoa vem com essa perspectiva, que é o mesmo sentimento de Lúcifer. Eu sou muito bom para o céu, vou colocar o meu trono acima. Fazer um céu melhor aqui. Hebreus 5, o escritor diz assim no versículo 11, temos muito que dizer a esse respeito, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Olha o que está dizendo. A gente tem muita coisa para falar sobre isso, mas como você não consegue entender, você não expande a sua mentalidade, você não se permite mudar, se aperfeiçoar, então é difícil explicar. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês precisam tomar leitinho. E quem precisa de leite ainda é criança, não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. A comida de adulto é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença do que é bom e mal. Então tem muita gente hoje agindo naquilo que é mal, não por ser uma má pessoa, mas exatamente porque ainda está tomando leitinho, se achando muito bom para a esposa, muito bom para o marido, muito bom para a família, muito bom para aquela igreja, sou muito bom, preciso de uma outra igreja para eu ir, não por chamado, mas é porque eu sou bom demais para isso. Apóstolo, essa maturidade ela não vai trazer uma justificação daquilo que é o que você acha que você é bom. E tem acho que foi numa escola de discípulo que o senhor citou exatamente sobre isso, que o quanto mais de Deus nós temos, quanto mais nós nos convertemos e nós nos tornamos imagem e semelhança de Cristo, aí o senhor deu o exemplo, né? Se você tropeça no pé de alguém, você pede desculpa dessa pessoa, pô, tropecei no teu pé. E aí quem foi chutado, foi tropeçado, pode se sentir incomodado com isso. Mas se você for essa pessoa que foi chutado ou tropeçado, quem deveria pedir desculpa é você. Me perdoe por eu ter colocado o meu pé na sua frente. Essa é a maturidade que Deus tem, que Deus quer que nós tenhamos para conseguir mostrar do amor dele. Lógico que ninguém está falando aqui que a gente também vai ser urbano, não é isso. Nada a ver. Nós estamos falando de um amor que é incondicional, né? E se Jesus ele foi capaz de fazer isso, a Bíblia fala que nós somos em mais semelhança dele. Então nós também temos que fazer dessa forma. Né, e essa transformação da mente, né, essa imaturidade tem a ver com isso, né, apóstolo? Da gente, não, fui chutado, meu irmão, vou retribuir na mesma moeda. E não sei o que e tal, e a maturidade de Deus, esse alimento sólido que a gente vai
transpassar para as outras pessoas justamente, não, calma aí. Isso aqui é o amor de Deus, vamos tentar ajustar aqui para que isso não se repita, para que as pessoas possam ver Cristo através das nossas vidas, né, apóstolo? Você que está assistindo, ouvindo esse programa, que você possa refletir hoje, pensar, né, de maneira a mastigar como o cérebro, ruminar como ovelha. Se você tem cometido os mesmos erros que cometeu no passado, tributando esses erros, seja a sua família, seja o governo, seja a igreja, uma liderança, de repente você está agindo de forma infantil e nesse pacote sofrendo de maneira desnecessária, sem ser resposta na vida de alguém e com alguns sentimentos aí que o Espírito Santo acaba não habitando. Deus abençoe sua vida. Paz de Cristo. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo programa.